Muito dono de 좋아요. empresa pergunta para mim, Marcos, como que funciona a sua mente? Como que é a sua 좋아요. atitude, o seu processamento para vocês conseguirem um crescimento acelerado? São três pontos chaves que vão te ajudar a ter um crescimento acelerado 좋아요. dentro da sua empresa. O primeiro ponto chave é você sempre tomar as suas decisões com foco em retorno sobre o investimento, né? A famosa siglinha 좋아요. ROI, que é Return on Investment, retorno sobre o investimento. Então, tudo que 좋아요. você vai decidir fazer da sua empresa, você tem que trabalhar com cenários, projetando o 좋아요. impacto daquela decisão. Ah, vou contratar um funcionário, Marcos. Será que eu contrato ou não contrato? Então, você constrói um cenário na sua cabeça, às vezes escrevendo, às vezes conversando com alguém. Você constrói o cenário 좋아요. sobre o que aquele funcionário vai agregar, o que ele vai agregar para a tua empresa e se aquilo vale a pena. Sempre 좋아요. pensando qual que é o retorno que isso vai trazer para a minha empresa. Quando você trabalha de uma forma 좋아요. totalmente orientada para retorno, você tem decisões mais inteligentes, mais assertivas, e isso te dá ação mais 좋아요. direcionada. Então, o primeiro ponto é você ser assim, totalmente orientado na decisão ao retorno sobre o investimento. Toda decisão que eu vou tomar dentro da empresa, eu sempre 좋아요. faço essa análise. Se eu tomar essa decisão, qual que é o retorno? Qual o custo-benefício? Quanto eu estou investindo em termos de tempo e dinheiro e quanto vai voltar? Nem sempre é uma conta, né, tão lógica, tão factível, porque tem 좋아요. muita coisa que é intangível dentro da empresa, né? Às vezes você contrata algum serviço, algum parceiro que não necessariamente vai te dar algum número, né? Mas vai te 좋아요. dar um melhor bem-estar, enfim. Por exemplo, vou pôr um ar-condicionado na minha empresa. Não dá para medir o que esse ar vai impactar nas minhas vendas, assim, de maneira objetiva, né? 좋아요. Com número não dá. Então você tem que projetar cenários ali e ter esse feeling, né? Por exemplo, se as pessoas hoje estão reclamando muito e eu colocar esse 좋아요. ar, peraí, então eu vou gerar mais bem-estar, mais produtividade, esse investimento ele vai dar um retorno no médio e no longo prazo. Então, você sempre tem que estar criticando o retorno sobre o investimento das suas 좋아요. decisões, das suas iniciativas dentro da empresa, legal? O segundo ponto é intensidade e disciplina. Intensidade é você 좋아요. realmente entrar num foco absoluto quando você estiver dentro da empresa, quando você estiver trabalhando. Ser intenso é realmente 좋아요. colocar energia, colocar paixão, colocar vibração. Ter intensidade é diferente de não ter vida, são coisas completamente diferentes. Eu sou intenso quando eu extraio o máximo de 좋아요. resultado dentro do tempo, da energia que eu estou colocando para trabalhar. Então, se eu estou dentro da empresa, ou se eu estou numa reunião, ou se eu estou 좋아요. envolvido com alguma coisa da minha operação, quando eu sou intenso, eu quero o melhor daquilo ali, sabe? De maneira constante, mesmo nas pequenas coisinhas, nas coisas, né, que parecem mais simples, mais simplórias, 좋아요. como por exemplo trocar uma impressora, arrumar um computador, ter uma conversa que é mais 좋아요. normal com qualquer um dos funcionários. Tudo que eu faço, né, eu tenho essa intensidade, esse desejo de que aconteça o 좋아요. melhor daquilo ali. Então, quando você é intenso e você tem disciplina para estar construindo e executando as coisas, você vai ter um crescimento mais acelerado. E aí, o segredo para você 좋아요. construir essa atitude é você realmente colocar um 좋아요. espaço no seu processamento mental e no seu dia a dia para ter isso, né? Você se questionar sobre isso, né? O quanto eu estou tendo intensidade e disciplina. E aí o que 좋아요. você consegue é ter uma energia, né? Uma força que é inabalável. Isso faz toda a diferença no 좋아요. crescimento acelerado da sua empresa, né? Então, eu vejo isso pela nossa própria experiência lá, sempre buscando o melhor em cada coisinha, né?
realmente colocando paixão, colocando entrega, colocando dedicação assim naquilo que você está fazendo dentro do negócio. E intensidade é diferente de não ter vida. Dá para você ser intenso e você ter a sua qualidade de vida, você ter os seus momentos. Dá para conciliar as duas coisas. E o terceiro e último ponto para você ter um crescimento acelerado é o quê? É a gestão do medo. Dá medo. Eu sei que dá medo. Dá medo contratar um funcionário, dá medo você ir para um outro escritório, dá medo você investir num serviço, numa estratégia, na criação de um produto, dá medo, eu sei. A gente como empreendedor, a gente está o tempo todo, né, convivendo com o medo. Então você tem que fazer uma boa gestão do medo. O que é essa boa gestão do medo? É você saber lidar com ele. O medo, ele não é algo ruim. O medo, quando ele vem, como eu faço hoje? Quando o medo vem, o que eu faço? Eu faço uma análise crítica melhor da situação. Porque o medo é um alerta, algo te sinalizando, olha, pensa bem, né? Coloca na balança prós e contras. Quando o medo vem, você acolhe ele e usa ele para ter uma análise mais aprofundada de uma decisão que você tem que tomar ou de algo que você quer fazer, você tende também a ter decisões melhores, né? Então, quando o medo vem, a grande sacada é você não deixar ele te paralisar. Mas é sim, você tem que respeitar aquela cautela que o medo gera e olhar de uma maneira mais aprofundada ainda aquela decisão. Porque muitas vezes o medo é infundado, mas algumas vezes o medo é real. E aí você tem que ter esse discernimento, né? Esse feeling, esse sentimento de entender quando é um medo irreal, infundado, e quando é um medo real, que realmente merece uma atenção. E para você fazer isso é só você ter uma análise crítica da situação. Quer dizer, olhar realmente os elementos reais e os elementos imaginários ali naquele contexto todo, né? E fazer uma análise ali, fazer prós e contras para tomar uma decisão, sim ou não. Afinal, nossa vida como dono da empresa é tomar decisões. E para tomar boas decisões, a gente tem que fazer a gestão do medo. Porque às vezes o medo, impede você de tomar aquela decisão que vai ser um diferencial competitivo para sua empresa, que vai ser um grande avanço para sua empresa. Deixa eu te dar um exemplo. Em agosto de 2015, nós decidimos ter uma unidade, uma estrutura em São Paulo, né? Uma unidade física, um centro de treinamento em São Paulo. E naquela época a crise estava estourando, a Dilma ainda estava no poder e o país ainda está uma bagunça, né? Mas estava assim no ápice do apocalipse, né? PIB negativo, inflação, enfim. E todos os empresários que a gente conversava, eu, meu pai, falava, olha, vocês não devem fazer esse investimento agora. É loucura, porque o país vai entrar em colapso. E eu conheço tal empresa, não está dando nada certo para ninguém. E aí quando, né, a gente estava frente a essa situação de tomar essa decisão ou não, do investimento, de ter um centro de treinamento em São Paulo, que era um investimento alto, né? E todo investimento que é alto tem um risco inerente alto também. O que a gente fez? A gente fez uma análise crítica. Então, vamos observar aqui como é que está o ritmo nas nossas vendas, vamos observar como é que está o nosso mercado, vamos observar como é que está o nosso colchão financeiro, né? Vamos projetar cenários, vamos supor, se a gente implantar essa unidade e as vendas continuarem ou abaixarem, enfim, como que vai ficar? E aí quando a gente foi fazendo essa análise crítica, levantando cenários, conversando, entendendo as informações, a gente percebeu que era um medo irreal, infundado que a gente estava para tomar aquela decisão, porque o mercado todo estava num momento bem delicado, mas a gente não. A gente tinha um contexto ali, uma série de inputs, de informações, de evidências que nos mostraram claramente, tomem essa decisão. E foi uma decisão que fez toda a diferença nos resultados do crescimento do IBC. Foi o centro de treinamento que nós temos hoje em São Paulo, uma infraestrutura maravilhosa, né? O que permitiu a gente tomar essa decisão e gerar um crescimento acelerado, mesmo dentro da crise?
a gestão do medo. Então, esses três componentes aqui são muito importantes para você ter um crescimento acelerado. Mentalidade de retorno sobre investimento em tudo, intensidade e disciplina e gestão do medo. Você como dono da empresa, você faz muita diferença nos resultados. Então, eu preciso aqui treinar a sua estrutura de pensamento, a sua forma de agir, a sua forma de perceber. Trial. 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 Um empreendedor, um empresário mais preparado, mais competente, mais completo, você tem mais punch, mais energia, mais força para gerar resultado, porque você é mais competente. Eu vejo que hoje eu tenho uma capacidade de gerar resultados, de tomar decisões, de influenciar o sistema, né, processo, pessoas e resultados, muito maior do que há 5 anos atrás, fruto de estudo, de prática, de mentoria, de dia a dia, de abrir meu coração, né, desapegar do meu ego para ouvir como pessoas de sucesso, empreendedores que estão num nível acima do meu, como eles pensam, como eles agem, como eles conduzem, o que eles acreditam. Então eu quero trazer aqui para você algo que eu acredito que fez toda a diferença nos nossos resultados. Focar em retorno sobre investimento, intensidade, disciplina e gestão do medo. Agora, arregaça as mangas e vamos fazer cada vez mais acontecer. Eu espero mesmo que a sua empresa tenha muito crescimento acelerado. Tamo junto, vamos que vamos e eu te vejo numa próxima aula.